O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, este forte Evangelho de hoje, é um grito de alerta para todos nós. Isto é, Jesus aqui, ele fala claramente da possibilidade de nós nos perdermos. E, meus irmãos, eu sei que é um tema pesado, mas é um tema do qual não podemos prescindir, é um tema do qual não podemos nos isentar, é um tema que não podemos excluir da nossa vida espiritual, isto é, refletir sobre a possibilidade de nós nos perdermos para sempre. Diz aqui o texto que Jesus estava caminhando, atravessando cidades e povoados, e alguém lhe pergunta se são poucos os que se salvam. Jesus nem responde se são poucos ou se são muitos. Provavelmente, se ele dissesse são poucos, os muitos iriam ficar desanimados, já que são poucos, crê em Deus Pai, eu acho que eu não estou nesse meio. Ao mesmo tempo, se ele dissesse que são muitos, com certeza, os muitos iriam, uhul. Então, se são muitos que se salvam, eu estou nessa, #céu, eu estou no céu também. Então, para não nos desanimar, levando-nos ao desespero de salvação, que é pecado contra o Espírito Santo, e para também não nos levar à presunção de salvação, sem cooperação com a graça, que é também pecado contra o Espírito Santo, Jesus vai ao ponto. Ele nem diz se são muitos ou se são poucos. Jesus diz apenas: esforçai-vos. Isto é, esforce-se por passar pela porta estreita. Porque de que adianta se são muitos que se salvam e se eu me perco? De nada adiantou. Então, o que importa aqui de fato é se eu estou no caminho da salvação. Então, versículo 24: fazei todo o possível para entrar pela porta estreita, isto é, a porta não é larga. Jesus, ele não quer enganar ninguém.
Jesus não vai mascarar a verdade, fazendo-se passar como um caminho fácil. Não, a porta é estreita. Quem quiser me seguir precisa renunciar a si mesmo. Então, eu só sai, fazei todo o possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, e aí vem quase que um balde de água fria, porque eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. A gente às vezes coloca, e se nós não estivermos constantemente nos recordando isso, nós caímos nessa enganação satânica, isto é, nós às vezes achamos que para ir para o inferno, nós precisamos fazer coisas más. Nós às vezes achamos, e aqui quando eu digo nós, é nós mesmos, tá? Primeira pessoa do plural, eu estou me colocando, isto é, nós às vezes achamos que para que nós nos percamos, precisamos fazer coisas erradas, coisas más, grandes pecados, quando o que Jesus está dizendo é que eu não preciso fazer algo para me perder, eu preciso fazer algo para me salvar. Se eu não fizer nada, eu já estou no caminho da perdição, porque os mornos serão vomitados. Então Jesus diz o quê? Esforçai-vos, fazei todo o possível para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão, crê em Deus Pai, que nós não sejamos parte destes muitos que tentarão e não conseguirão, porque muitos tentarão e não conseguirão. Ora, meus irmãos, se esta fosse a única verdade do Evangelho, isso daria um certo desespero no nosso coração, mas a verdade é muito maior, é esta, mas que compreende também a verdade de que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a nossa salvação mais do que nós, os interessados, queremos. E Deus está mais empenhado na nossa salvação do que nós, que dela necessitamos. Então quer dizer, a porta é estreita, todo o esforço é necessário, nós precisamos nos esforçar, mas não se inquiete o vosso coração. Isto é, Deus me ama, Deus está do meu lado, eu preciso então colaborar com a graça, porque o mais difícil, a maior parte, Ele o fará. E como é então, meus santos, que nós iremos colaborar com a graça de Deus? De várias maneiras. Nós iremos colaborar com a graça de Deus fugindo do pecado, nós iremos colaborar com a graça de Deus recebendo os sacramentos, procurando a confissão, procurando receber Jesus na Eucaristia em estado de graça, procurando comungar bem, não apenas receber o sacramento na boca, mas recebê-lo na alma. Então quando você, em estado de graça, recebe Jesus na Eucaristia, você, quando possível, e espero que seja frequentemente possível, você vai fazer a sua ação de graças, o padre vai dizer, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, e você vai se sentar. Que pressa é essa? Vai tirar o pai da forca? Você vai se sentar e você vai rezar, você vai conversar com o nosso Senhor, que está fisicamente presente no seu coração. Então você vai fugir do pecado, você vai frequentar, receber o mais frequentemente os sacramentos, você vai rezar. Mas, meus santos, rezar não significa apenas, nem primeiramente, e nem oração é isso, vai dizer Santa Teresa, repetir palavras, repetir fórmulas. Então você vai e diz, padre, eu faço todos os dias a oração da Augusta Rainha dos Céus. Ótimo, eu pedi a vocês que vocês fizessem, que vocês rezem a oração de São Miguel Arcanjo,
Nossa Senhora pede que nós rezemos o terço, que nós rezemos o rosário, mas não apenas com a boca, porque se nós simplesmente balbuciarmos as palavras, sem colocarmos o nosso coração nestas palavras que estamos repetindo, a nós caberá aquela palavra de nosso Senhor: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós precisamos colocar o nosso coração, para que na nossa oração feita verdadeiramente, o Senhor possa nos conceder as graças que Ele quer nos conceder, para que nós tenhamos a força necessária para passar pela porta estreita. Então você vai rezar, coloque-se na presença de Deus, invoque o Espírito Santo e coloque o seu coração naquelas palavras, faça suas aquelas palavras. Eu não estou falando aqui que você vai sentir arrepios, eu estou falando aqui que você deve ser verdadeiro naquela oração que você está fazendo. E uma coisa não exclui a outra, é muito importante também que você faça oração com as suas palavras, que você se coloque em oração e que você diga: Jesus, eu necessito da tua graça para ser fiel, ajuda-me, Senhor, dá-me forças para que eu passe pela porta estreita. Eu quero, Senhor, eu quero, ajudado pela tua graça, eu quero ser cada vez mais parecido contigo e não com o diabo. Eu quero que tu reines cada vez mais no meu coração e outros reinados sejam extirpados, arrancados da minha alma, para que só tu, Senhor, sejas o meu rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Ajuda-me, Senhor. Olha, eu tenho caído frequentemente neste pecado. Me ajuda, Senhor. Me dá a graça de me levantar definitivamente. Eu tenho, Senhor, me enraivecido com muita facilidade. Eu tenho me entregado à preguiça. E aí você conversa com o nosso Senhor, como você conversa com um amigo, porque Ele é o nosso amigo, é o amigo por antonomasia, é o amigo que merece ser chamado como tal, e todos os outros amigos só o são, se nos conduzirem a Ele, que o é em plenitude. Então, conversar com o nosso Senhor, e aí sim, quando você for fazer a sua oração àquele grande amigo de Deus, que humildemente gritou: quem como Deus? Quando você disser: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, você saberá de que se trata esse combate. É o combate da sua alma com o diabo, que quer levá-lo para o inferno e afastá-lo definitivamente de Deus, e não simplesmente uma oração que você repete, porque todos repetem também, sem nem colocar a sua inteligência e o seu afeto e o seu coração. Você simplesmente abriu a boca e foi no automático: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio. Essa oração não santifica ninguém, porque nem sei se pode ser descrita, definida como oração. Mas quando você, na presença de Deus, tendo invocado o Espírito Santo, quando você faz a sua oração, seja uma oração já escrita, ou uma oração que lhe brota da alma, aquela oração tem efeito, porque ela é verdadeira, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Espírito este, como diz São Paulo aqui na primeira leitura de hoje, Romanos capítulo 8, versículo 26, Espírito este que vem em nosso socorro, porque nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Então eu invoco o Espírito Santo e peço que Ele assuma a minha oração, e peço que Ele me inspire palavras para que eu deseje aquilo que Deus quer me conceder, para que eu me torne mais dócil à vontade de Deus na minha alma. E aí
meus irmãos, não tenhamos dúvidas de que a porta continuará estreita, mas eu vou me apequenar e poderei por ela passar. A porta continuará estreita, mas como a oração me coloca no meu lugar de criatura, me faz humilde, me possibilita a passar com tranquilidade pela porta que é Cristo, que se fez pequeno para a nossa salvação. Então nós precisamos, o Senhor quer nos salvar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus quer nos salvar, mas eu preciso colaborar com este querer de Deus, para que Ele se torne efetivo, para que Ele se torne eficaz na minha vida, e a oração é o meio privilegiado. Como é que diz Santo Afonso Maria de Ligório? Quem reza se salva, quem não reza se perde. Mas, repito, cuidado, se estamos rezando bem, que no Evangelho de hoje, eu não sei se vocês perceberam como é constrangedor, o Evangelho de hoje diz assim, quando Jesus fala, versículo 26, então, 25, Jesus diz que muitos tentarão entrar e não conseguirão, versículo 25, uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e Ele responderá, não sei de onde sois. Misericórdia, livre-nos Deus, ouvir uma palavra dessa, não sei quem sois, não sei de onde sois, e eles vão dizer, Senhor, não é bem assim, nós somos amigos teus. Que é isso? Nós somos, íntimos, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Versículo 27, ele porém responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Senhor, eu rezava o texto todo dia, Senhor, eu lia a Bíblia, Senhor, eu fazia a quaresma de São Miguel, mas será mesmo que isso o fazia íntimo de Deus? Ou eram apenas palavras lançadas ao vento? Ou a nós, repito, se aplicavam aquelas palavras, este povo me honra com os lábios, isto é, com os lábios, com a boca, com a língua. Ele repete palavras de prece, com a boca, com a língua, ele repete orações aparentemente devotas, mas elas não caem no seu coração, elas não brotam do seu coração, logo elas não lhe transformam a vida. Então, diante disso, você pode se perguntar, Padre, crê em Deus Pai, será então que eu estou rezando direitinho? Será que as minhas orações estão brotando do meu coração, ou apenas da minha boca, de modo que a mim cabe esta palavra, eu não vos conheço, embora eles digam que comiam e bebiam à mesa com nosso Senhor. Ora, você quer saber, meu santinho, se as suas orações estão sendo eficazes? Veja, a sua vida está mudando? Você tem se tornado mais parecido com Jesus, com um coração semelhante ao coração de nosso Senhor, com o coração de Nossa Senhora? Você tem se tornado mais dócil à vontade de Deus? O diabo tem tido menos voz e vez dentro de você? Ou você com muita facilidade se deixa levar pelos desejos mundanos? Ou você com muita facilidade tem se deixado levar pela maneira tão diferente da maneira de Cristo, de viver, de sentir, de agir? Isto é, com quem você tem se tornado parecido cada dia mais? É com nosso Senhor? Ah, Padre, mas é tão devagar. Ok, mas está no caminho,
Estou, padre. Então a sua oração está fazendo efeito. Mas se você percebe que não tem havido uma mudança na sua vida, provavelmente, infelizmente, a sua oração tem brotado apenas da boca e não do coração. Você continua inchado de si mesmo, inchada de si mesma, e você não conseguirá passar pela porta estreita, porque você não tem feito todo o possível para por ela passar. Meus irmãos, que hoje então, diante desta palavra, que nós supliquemos o Espírito Santo. A palavra diz, Romanos, primeira leitura de hoje, Romanos, capítulo 8, versículo 26, o Espírito vem em nosso auxílio, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Quem aqui é fraco? Se eu pedir, pois é, eu nem pedi e já levantaram a mão, isso mesmo. Quem aqui é fraco? Todos nós levantaríamos a mão. Todos nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo, do socorro do Espírito Santo. Quem aqui não sabe rezar como deveria? Ou quem aqui precisa aprender a rezar melhor? Todos nós levantaríamos a mão. E São Paulo está dizendo que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza e em auxílio da nossa oração, porque nós não sabemos o que pedir nem como pedir, mas o Espírito, ele pede da maneira correta as coisas santas. Então peçamos o Espírito Santo. E aí quando você devotamente, piedosamente, no seu quarto, na sala, em algum lugar reservado, que você disser, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, e renovareis o meu coração. Ou a nossa oração do Veni Creator, ó vinde Espírito Criador, ó vinde Espírito Criador. Esqueci a oração, muito bem, e vai virar meme, mas o Veni Creator, que eu esqueci agora, quando você pede o que? A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. Você coloca o seu coração, você pede, meu Deus, ilumina a minha mente, para que eu veja a feiura do pecado. Oh meu Deus, aquecei, abrasai o meu coração, para que eu ame as coisas do alto. Oh meu Deus, afastai de mim o diabo com as suas obras, com as suas seduções. Eu necessito, Espírito Santo, do teu socorro. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterna e protetor. Nosso inimigo repeli. Vou parar por aqui, que eu não sei se eu vou saber o resto, que eu já esqueci. Nosso inimigo repeli, o inimigo de Deus, o diabo com as suas obras, com as suas seduções. Então percebe, você coloca o seu coração. O problema é que nós rezamos mal e achamos que rezamos bem, e como achamos que rezamos bem, não pedimos a Deus o socorro do qual necessitamos. Então peçamos, meus irmãos, esta graça, porque embora a porta seja estreita, o coração de Deus é largo e quer que todos os homens se salvem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.